Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 38 do podcast Falando de História. Hoje temos um episódio muito especial com uma convidada, a Andreia Fidalgo, que nos vem falar sobre um dos personagens mais famosos do século XVIII português. Falamos, claro, de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. E antes de mais, obrigado por teres aceito o nosso convite, Andreia, e bem-vindo ao Falando de História. Obrigada eu pelo vosso convite, é um gosto estar presente no Falando de História, é ótimo poder vir aqui partilhar um bocadinho da minha investigação também sobre esta figura controversa que é o Marquês de Pombal. Precisamente porque a Andreia é uma especialista no século XVIII. A Andreia é doutorada em História pelo ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, é professora auxiliar convidada na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve e membro da equipa de investigação do CIES do ISCTE. E por isso mesmo, aliás, como eu também já disse, tem desenvolvido investigação nesta área, mais especificamente no Antigo Regime, nas políticas reformistas ilustradas da época e, mais importante do que isto tudo, é autora de um dos capítulos do nosso livro, Atualizar a História, precisamente sobre o Marquês de Pombal. E, aliás, é então a pessoa indicada para nos vir falar de Sebastião José de Carvalho e Melo. E a primeira pergunta, André, é uma pergunta muito genérica, tendo em conta que o Marquês de Pombal surge neste século XVIII, e a pergunta é muito simples e também, sempre, claro, muito complexa. Qual é este contexto político e cultural muito próprio que é o Iluminismo? Ou seja, como é que definirias o Iluminismo, este período tão importante do século XVIII, não é? Esta corrente e do qual Pombal surge? Bem, não é de facto uma questão fácil, na medida em que, quando falamos do iluminismo, é difícil defini-lo como um movimento cultural, intelectual, que foi de facto muito homogéneo e que foi igual em todas as partes, em todos os contextos europeus, por exemplo. Portanto, isso não acontece e, portanto, se calhar é mais justo e correto dizermos que existem os iluminismos, no plural, que adquirem diversos contornos, consoante, obviamente, as regiões em que se vão desenvolvendo. E, portanto, de facto, o Marquês de Pombal, o percurso dele faz-se neste contexto do iluminismo. Estamos a falar de um movimento cultural que é um movimento que domina o panorama intelectual do século XVIII, e por isso mesmo a Europa se designa a Europa das Luzes, não é? Como sabemos, e caracteriza-se, acima de tudo, e precisamente para fazer o apelo a essas luzes, como um movimento que apela às luzes da razão, com o objetivo de erradicar a ignorância, com o objetivo de erradicar preconceito, o atraso, todas as injustiças, enfim, olha de forma crítica para as tradições existentes e a grande bandeira acaba por ser o progresso, não é? Procura precisamente contribuir para o progresso. E este progresso, que é uma das grandes reivindicações do movimento iluminista, é um progresso que está absolutamente crente de que, de facto, as luzes possibilitam um progresso material que é possível pela via reformista, não é? Pela ideia de que é possível alcançar esse progresso através da forma das instituições, através da divulgação e ampliação de conhecimentos científicos e técnicas que permitem o domínio da natureza, a produção de riqueza, mas também, não apenas o progresso material, mas também o progresso moral que é alcançado pela reforma da própria sociedade e que tem sempre em vista alcançar a liberdade, a felicidade do género humano e, portanto, é a ideia do progresso no seu todo e um progresso também para a sociedade. Mas mais importante para percebermos o Marquês de Pombal, no fundo, é, digamos que a outra face da moeda, porque além do movimento intelectual existe toda uma outra face, que é a face do reformismo, que é um reformismo sistemático e está muito associado precisamente a este movimento ilustrado, porque de facto estas ideias do progresso, da reforma, vão-se introduzindo progressivamente na consciência dos monarcas, dos diversos monarcas europeus, na consciência dos seus conselheiros, dos seus ministros, e a verdade é que isto depois se traduz num reformismo que incide em diversas áreas, incide em diversos aspectos políticos, incide em aspectos económicos, passa também pelas questões da educação e visa, cá está, esta reforma da sociedade no seu todo e sempre a bandeira do progresso por detrás. E, portanto, é um iluminismo que está colocado ao serviço da comunidade mediante esse desenvolvimento desse reformismo de caráter mais sistemático. E, portanto, é esse movimento que depois vai conduzir a diversas reformas, que é o que vemos acontecer precisamente com o Marquês de Pombal no contexto português. Bom, e como disseste, Pombal insere-se neste iluminismo, nestas ideias do século XVIII, mas qual é o seu percurso? Como é que ele acaba por chegar a uma posição de destaque na estrutura governativa portuguesa em tempos de Dom José? Bem, o Marquês de Pombal entra para o governo de Dom José como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, em 1750, precisamente no início do reinado. No percurso anterior dele, destaca-se muito a carreira diplomática, ao serviço do monarca anterior, obviamente, do Dom João V. Ele desempenha funções como embaixador em Londres,
Londres, ele instala-se aí em 1738 e depois foi transferido para Viena em 1745 e, portanto, no fundo, estas funções diplomáticas que o Marquês de Pombal desempenha que ajudam a perceber também o contacto que ele tem precisamente com o movimento ilustrado noutros contextos europeus, em Londres, em Viena, a transposição depois desse contacto que ele teve e conhecimento que ele tem com este movimento, com estas reformas, para o contexto português. E isso propicia-se, logo em 1750 ele é o homem de confiança do monarca, é convocado logo para secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Ele consegue ganhar cada vez mais destaque por toda uma situação adversa do próprio reinado de Dom José, não é? Portanto, estamos num reinado que está a lidar com problemas que o reinado anterior não teve, nomeadamente a crise económica, o declínio do comércio colonial e, acima de tudo, a redução da produção aurífera no Brasil. Vai ser uma quebra imensamente grande das finanças portuguesas. O Marquês de Pombal lida com esta situação, sobretudo no pós-terremoto de 1755, porque, como nós sabemos, não é? Este acaba por ser aquele momento-chave do reinado de Dom José, que no fundo acaba por marcar também a ascensão do Marquês de Pombal, que é precisamente nesse momento catastrófico em que, de facto, a situação na capital ficou caótica, com a destruição imensa que encontramos na capital, e não só, não é? Portanto, claro. Muitas vezes não se refere, mas houve outras partes do território que também ficaram muitíssimo afetadas pelo terremoto, não foi apenas Lisboa, mas obviamente estamos a falar de uma grande urbe, e uma grande urbe lida com problemas diferentes, e a destruição era muito mais visível. Aliás, e também que publicidade descarada, o episódio número 14 do nosso podcast foi precisamente sobre o terremoto de 1755. Portanto, os ouvintes que quiserem saber mais, já sabem, podem voltar um pouco atrás. Portanto, este momento catastrófico da história portuguesa, e que é muito marcante e é sempre referido em todas as alturas, de facto, permitiu a ascensão do Marquês de Pombal, porque foi o homem capaz de lidar com a desgraça, não é? Lidar com a necessidade de se reconstruir, de se reerguer a capital e também de recuperar o país economicamente. E por isso, uma grande parte das reformas que vamos ver feitas pelo Marquês de Pombal são reformas de caráter económico, subsequentes precisamente à questão do terremoto de 1755. Bom, Andreia, a ação de Pombal é muito centrada então nesta ideia reformista, como já falaste, não é? Isto é, da reforma do Estado. Estado, claro, aqui com as aspas que sabemos ter neste caso. E, portanto, neste sentido, quais foram para ti, lá está, as principais reformas feitas? Bom, as reformas mais relevantes do Marquês de Pombal foram as reformas de caráter económico, mas simultâneas com uma tentativa sempre presente e sempre constante de reforço do poder real. Obviamente, em pleno absolutismo, esta era também uma visão permanente, enfim, no desenvolver das reformas. E, obviamente, também as reformas são muito motivadas pelo contexto de crise, que já foi referido, o contexto de crise económica, que no fundo também dita a necessidade de se fazerem reformas precisamente no sentido de garantir uma maior estabilidade económica, um crescimento económico, etc. E, portanto, na minha ótica, as reformas mais importantes são precisamente estas de caráter económico. Logicamente existem outras de caráter mais político, da educação, não é? Da questão da educação, da reforma da universidade, mas as de caráter económico evidenciam-se mais. Ora, o que é que nós podemos referir em relação a essas reformas? São reformas vincadamente protecionistas, como era fruto da época, reformas destinadas a valorizar os setores produtivos, a valorizar a agricultura, a valorizar a indústria, reformas destinadas a diminuir a dependência económica do exterior, a reduzir aqueles desequilíbrios, déficits da balança comercial e, de uma forma geral, obviamente, são reformas tendentes sempre a reforçar o poder da coroa. Na década de 50, tem particular destaque, no âmbito destas reformas, a criação de algumas das principais companhias monopolistas, pombalinas, precisamente companhias através das quais a coroa reivindicava para si controle e uma parte substancial também do lucro da atividade comercial. E aqui destacam-se as companhias destinadas ao comércio luso-brasileiro, como é o caso da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, que foi criada em 1755, ou a Companhia de Pernambuco e Paraíba, em 1759. E são companhias que reforçam, cá está, a ligação, a relação entre a economia da metrópole e a economia colonial, obviamente que era muito importante, precisamente porque o contexto de crise tinha colocado este comércio colonial, também tinha ficado sobremaneira afetado. Mas a companhia mais bem sucedida destas todas acaba por ser a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que foi criada em 1756. Nesta primeira fase de atuação reformista, centra-se muito no reforço do aparelho do Estado,
e sem esse reforço estas reformas também não teriam sucesso. E de uma forma geral este reforço do aparelho do Estado vai se traduzir no processo de reorganização do sistema financeiro nacional, que conduz à criação do Erário Régio em 1761, e o Erário Régio era o organismo que centralizava de forma muito mais eficaz a arrecadação das receitas da coroa. Claro. E assim possibilitava não apenas a cobrança mais eficaz dos impostos, como também o combate ao contrabando, porque o contrabando era um problema e ameaçava obviamente também a segurança dos monopólios que dependiam do comércio, portanto havia que combater o contrabando. A centralização permitia mais facilmente pôr à disposição do Estado os recursos fiscais do reino. Mas houve mais reformas, temos por exemplo também a criação da Junta de Comércio em 1756, que era um sistema misto no qual existiam representantes régios na direção, mas também se reuniam homens de negócios de peso da Praça de Lisboa, e era uma junta que possuía atribuições várias, entre as quais tínhamos a definição de políticas comerciais, fiscalização de comércio, combate ao contrabando também, e portanto esta a Junta do Comércio é também importante para o desenvolvimento industrial, que foi uma outra das facetas das reformas pombalinas. Esta faceta das reformas pombalinas também tinha em vista, cá está, poder criar estruturas produtivas, obviamente também para alimentar o comércio e, portanto, incentivava-se também a produção das manufaturas e a criação de novas manufaturas. E também temos uma política que é direcionada para estas questões e, inclusivamente, para a criação de manufaturas régias. Sobretudo, as manufaturas mais importantes foram as da seda e dos lanifícios. Temos como exemplos a Real Fábrica das Sedas do Rato, que foi fundada ainda no reinado de Dom João V, mas depois o regimento, os estatutos foram reestruturados em 1757, e a Real Fábrica dos Lanifícios da Covilhã e Fundão, e também a Real Fábrica dos Lanifícios de Porto Alegre, que foram fundadas em 1764 e 1771, respectivamente. Há também este incentivo para as manufaturas, não só de cunho privado, mas também manufaturas de investimento régio. Outro dos domínios muito importantes para estas reformas foi o domínio da agricultura. O domínio agrário não ficou fora das políticas pombalinas e se calhar podemos até associar mais aos finais do reinado de Dom José até um ênfase maior na questão agrícola, precisamente porque já estamos num período com influências da fisiocracia. Enfim, a fisiocracia defendia que a riqueza das nações encontrava-se precisamente na sua agricultura, não é? E, portanto, há também já aqui uma influência destas ideias de cunho agrarista, se calhar não tanto fisiocrático, mas mais agrarista, já nos finais do reinado. Mas, portanto, estas reformas agrárias não ficaram fora das políticas pombalinas. Foram tomadas diversas providências relativamente à agricultura, providências muito relacionadas com o setor cerealífero, que era obviamente nuclear, mas também com o setor vinícola. No que diz respeito ao setor cerealífero, a produção nacional não era capaz, ou mostrava-se incapaz de dar resposta às necessidades internas de consumo e, portanto, havia que melhorar a produção para haver menos recurso à importação, logicamente. E a política cerealífera pombalina vai-se repercutir em medidas que visam o controle institucional do comércio de cereais, procuram resolver os problemas do abastecimento da população, a especulação sobre os preços, e associam-se também outras medidas relacionadas com o aumento da produção de cereais, sobretudo através do alargamento de áreas cultivadas, a substituição de culturas ou a restrição de pastagens e de pecuária, e portanto há diversas medidas que procuram também resolver esta situação. Já no que diz respeito ao setor vinícola, além de ser necessário reestruturar internamente a produção e comercialização de vinhos, obviamente também havia algum interesse em diminuir a preponderância que os ingleses tinham neste negócio, não é? Porque foi um problema recorrente com o qual Pombal lidou ao longo do seu governo, que era a questão de diminuir a primazia dos ingleses em determinadas atividades comerciais, mas não apenas, mas também produtivas, como era o caso dos vinhos, e portanto foi com esse interesse precisamente que se vai criar a Companhia Geral da Agricultura e das Vinhas do Alto Douro, porque a ideia era precisamente fazer face a esta concorrência dos ingleses nesse domínio, e portanto é precisamente nesse sentido que se vai procurar salvaguardar e promover os vinhos dorienses e também lisboetas, e tentando eliminar os demais, porque a outra faceta desta política é eliminar as vinhas um pouco por todo o país para não haver uma concorrência dessas outras regiões com as vinhas do Douro e de Lisboa. Além das reformas mais direcionadas para as questões da agricultura, cerealíferas, vinícolas, temos também questões que se relacionam mais com as questões da posse da terra e com a necessidade de se alargar esse mercado. E, portanto, o grande problema aqui está relacionado com a amortização eclesiástica e com a existência de doações e a criação de vínculos a favor da Igreja e a necessidade, obviamente, de restringir este tipo de vínculos e de, através dessas
restrições permitir que de facto essas propriedades fundiárias entrassem no mercado e houvesse, enfim, uma dinamização desse mercado por essa via. E, portanto, uma outra parte das medidas pombalinas passa também por essa tentativa de abolir estes vínculos até um determinado valor para que esses vínculos possam animar o mercado. E, portanto, no fundo, as grandes medidas reformistas pombalinas no domínio económico acabam por ser estas, reformas que visam o reforço do aparelho do Estado, a centralização das receitas no Estado, melhorar as condições comerciais e incentivar o comércio, também incentivar as manufaturas e, ao mesmo tempo, a agricultura também ser incentivada através das suas principais áreas e também através da questão do mercado e da posse da terra. Embora, obviamente, existam outras medidas pombalinas sobre outros domínios que também podemos referir, como é óbvio. E era precisamente sobre isso que eu queria perguntar agora, na medida em que, para além da esfera económica, que outras reformas temos? Bem, para além da esfera económica, temos medidas mais relacionadas com domínios como, por exemplo, o domínio religioso ou o domínio da educação, por exemplo, que também teve reformas importantes. Mas talvez, se calhar, até podemos referir aqui uma das medidas mais controversas do Marquês de Pombal, está relacionada, por exemplo, com a expulsão dos jesuítas, não só do reino, mas também dos domínios ultramarinos, que foi feita por decreto de 3 de setembro de 1759. E isto foi controverso. Foi um processo que a longo prazo até acabaria por culminar com a extinção dessa ordem por parte do Papa Clemente XIV, só vai acontecer em 1773. A companhia tinha ganho primazia em diversos domínios, não única e exclusivamente no domínio religioso. Um dos exemplos que podemos dar é o facto da companhia dominar o aparelho pedagógico português, por exemplo, e isso era obviamente um domínio muito relevante, não é? E problemático. O que suscitou até uma maior animosidade foi o facto da companhia ter conseguido obter poder, influência e riqueza, não é? Também no domínio económico acabou por ter um peso substancial e acaba por ganhar alguma desconfiança, que não é só fora do seio da Igreja, mas inclusivamente no próprio seio da Igreja Católica. E portanto estamos a falar de uma época em que o contexto absolutista e reformista é influenciado pelo regalismo. Isto quer dizer que é influenciado por uma doutrina que defende o direito dos monarcas intervirem em questões eclesiásticas e defende também a ideia de que a Igreja tem que se subordinar ao poder do monarca, ao poder do Estado. E, portanto, perante um cenário destes, em que de facto predominam estas teorias, estas doutrinas regalistas, era difícil tolerar a resistência algo ativa, claro, que os jesuítas também vão promover, a resistência face ao próprio poder político, dentro e fora do reino. E está toda uma animosidade que vai ser suscitada em diversos contextos, e um dos contextos que acaba por ser mais problemático é o contexto da América do Sul, porque os jesuítas vão só pôr a aplicação do Tratado de Madrid em 1750 e depois, entre 1755 e 57, vão acabar por só pôr também algumas medidas que são decretadas para o Brasil, medidas que acabavam por garantir a liberdade dos indígenas e que tinham em vista também reorganizar o modelo de exploração económica da Amazónia e, portanto, nesse contexto em particular há uma colisão óbvia entre aquilo que é a vontade do Estado, a vontade do monarca, não é, do poder absolutista, com aquilo que são os próprios interesses que a companhia detinha nesses domínios. E mesmo dentro do reino vão acabar por opor-se a Dom José e opõem-se também à ascensão do Marquês de Pombal e por conseguinte também opõem-se e estão envolvidos ou são envolvidos em movimentos de resistência contra o poder vigente, acabam por ser de alguma maneira envolvidos em situações mais, digamos, que acabam por levantar mais uma atitude até mais agressiva, mais firme por parte do Marquês de Pombal, como foi o caso da tentativa de regicídio. É sempre aquele momento que acaba por ser referido quando se fala do Marquês de Pombal, que é precisamente aquele que depois suscita uma ação muito violenta da parte do Marquês de Pombal e que vai acabar por resultar num processo que vai executar publicamente vários dos réus que são acusados de estarem envolvidos nessa tentativa de regicídio. Obviamente estamos a falar do Stavro, não é? O famoso episódio da história portuguesa, claro. Estamos a falar do Duque de Aveiro, estamos a falar do Conde de Atoguia e também do envolvimento e depois da execução do padre Gabriel Malagrida. E são precisamente estes os episódios que aparecem mais associados a uma atitude mais violenta por parte do Marquês de Pombal e até que conferem à sua atuação daquele teor muito controverso. Será que ele foi um grande estadista? Foi um ditador?
No fundo, é sempre difícil descortinar estas questões quando falamos da figura do Marquês de Pombal. Bom, e falando de jesuíta, claro que remetemos-nos também para a questão do ensino, como tu também já falaste aqui há pouco, mas neste caso para a questão universitária, não é? Para a reforma da Universidade de Coimbra, em 1770, e portanto também são questões muito visíveis do governo de Pombal. Sem dúvida, não apenas a reforma da universidade, mas também toda a reforma da rede escolar preparatória, não é? Para a universidade, digamos assim, porque a verdade é que a expulsão dos jesuítas acaba por também obrigar à adoção de medidas para reformar o próprio aparelho pedagógico do reino e também se vai proceder a uma modernização nesse sentido, com o objetivo de modernizar. Portanto, a rede escolar dos jesuítas era uma rede muito vasta, ia de norte a sul do país, era composta pela Universidade de Évora, que acabou por ser depois encerrada com a expulsão, e digamos que logo após a expulsão dos jesuítas, enfim, na verdade se expulsamos os jesuítas ficamos sem uma rede escolar, não é? Portanto há que fazer alguma coisa claro. para obviar este problema, porque logicamente seria necessário atuar, é uma condição sine qua non dessa expulsão. Digamos que a primeira grande medida acaba por ser a fundação das escolas menores, ou seja, eram escolas de ensino médio que deveriam ficar sob a dependência de um diretor de estudos, nomeado pelo monarca, e nesse sentido acaba por se iniciar um percurso de laicização do ensino, com responsabilidades que depois seriam assumidas pelo Estado em vez de serem e ficarem sob a tutela eclesiástica como tinham estado até então. Portanto, a ideia era a laicização do ensino. Eu creio que já existem alguns estudos que de facto vão acabando por demonstrar que o ensino em Portugal ficou caótico depois da expulsão dos jesuítas e que estas reformas passam muito bem no papel, mas depois na prática, aliás, isto é uma questão que podemos associar ao reformismo pombalino, que é a ideia de que há muito reformismo no papel, mas depois na prática até onde é que vão as repercussões destas reformas. É sempre o problema, não é? Aí nos dias atuais, não é? Sempre passar da teoria para a prática. Sem sombra de dúvida, porque fazer leis e fazer reformas por decreto, no fundo é isso que este reinado vai fazer, é reforma por decreto. E eu julgo que na história de Portugal isto é o momento, até então nunca se tinha legislado tanto como se legislou no reinado de Dom José. Mas depois já há outra dimensão, não é? Fazemos as leis e como é que as aplicamos. Na prática isto repercute-se no quê? E depois nós vamos fazer os estudos e de facto verificamos que da aplicação à prática vai um passo tremendo e muitas vezes estas coisas acabam por não ter grandes repercussões e em termos do ensino, o ensino também fica algo caótico e mesmo no domínio económico, a minha tese de doutoramento é sobre estas questões, não é? Que é as reformas do Reino do Algarve e depois as repercussões que estas reformas tiveram e a conclusão que eu chego de uma forma geral é que não houve repercussões praticamente nenhumas e nem nenhum contributo efetivamente para o desenvolvimento económico da região. Portanto, isto é apenas um à parte, mas é um daqueles casos que permite-nos referir precisamente esta questão. Bom, mas além da reforma do ensino médio, temos também a questão da aula do comércio, que é fundada nesta altura, é uma escola estatal, laica, que é financiada pela Junta do Comércio, que eu já referi ainda há pouco, e que, no fundo, tinha em vista obviar à falta de preparação e falta de conhecimento que os comerciantes detinham. Portanto, o objetivo era que eles se preparassem melhor, precisamente para exercer as suas profissões. E também, além da aula do comércio, ainda temos a reforma vocacionada para a fundação do Real Colégio dos Nobres, e neste caso era a educação dos nobres que estava em causa, e para esse efeito cria-se este estabelecimento, que era um estabelecimento de ensino médio, mas preparatório para a universidade, mas apenas para os nobres, e que é inaugurado em 1766, e portanto as reformas do ensino médio preparatório passam por estas questões. Mas depois temos, obviamente, também a questão da reforma da universidade, que é até a mais impactante. A reforma da Universidade de Coimbra, a Universidade de Évora fechou com a expulsão dos jesuítas, portanto, o que nós vamos ter é a reforma da Universidade de Coimbra, que vai ser feita em 1772. Já tinha havido alguns antecedentes, algumas tentativas de se reformar, mas só a partir daqui é que vamos ter efetivamente a reforma e que vai se repercutir na criação de novas faculdades, Faculdade de Medicina e de Matemática, e vai extinguir a Faculdade de Artes, que vai acabar por ser substituída pela Faculdade de Filosofia, que é onde se insere a Física Experimental, a Química e a História Natural. As faculdades acabam por ser dotadas de estruturas e de equipamentos modernos, não é? Porque a ideia era acabar com a grande diferença que existia, a falta de modernização que existia precisamente no ensino da universidade. E, portanto, vamos encontrar estruturas, uma tentativa de modernização que, se calhar podemos dizer que a última grande reforma da universidade tinha sido no reinado de Dom João III, não é? No século XVI. E, portanto, só aqui é que nós vamos encontrar uma reforma maior, uma reforma de fundo da universidade. Vamos ter estruturas para a medicina modernas, como a questão do teatro anatómico, do hospital escolar, do dispensário farmacêutico, da Faculdade de Matemática vamos ter o Observatório Astronómico e a Faculdade de Filosofia vai ter o Gabinete de História Natural, o Gabinete de Física Experimental e também o Laboratório Químico
aqui o Jardim Botânico. E, portanto, é nesta altura que a Zona Alta de Coimbra vai ter uma reconfiguração arquitetónica, de facto, e vai dar estruturas condignas e mais impactantes nesta malha urbana para os espaços universitários. Bom, e no meio de tudo isto, destas reformas económicas, entre outras, onde é que está Dom José? Onde é que está o rei? O rei é um rei ausente que, de facto, acaba por não intervir muito diretamente nos processos, ainda que deu aval, porque a verdade é que o rei acaba por colocar toda a sua confiança no seu ministro, porque este Pombal, no fundo, é que é o grande homem do governo, é ele que governa, não é? Existe uma expressão muito feliz naquela biografia do Dom José, que foi elaborada pelo Nuno Gonçalo Monteiro, que é Dom José na sombra de Pombal. E a sombra de Pombal, no fundo, passa precisamente esta ideia de que é impossível falar do reinado de Dom José sem falar do Pombal, porque na verdade a grande figura do governo, a grande figura de poder é o Marquês de Pombal, e o monarca acaba por ser um monarca ausente, provavelmente tinha pouca aptidão para estas questões governativas, não é? E coloca a sua confiança total no Marquês de Pombal. E que não é o único, aliás, não é o único no caso europeu, não é? Não. De todo, não é o único. Aliás, há outras figuras importantes e que até são parecidas, isto é, cuja atuação é semelhante à do Marquês de Pombal, como aqui no nosso caso de Espanha, muito próximo, o caso do Pedro Rodrigo de Campomanes, que também toma uma série de medidas de peso e é a figura que mais se assemelha ao Marquês de Pombal, mesmo aqui no país vizinho, por exemplo, não é? As ações reformistas encontram muitos paralelismos, por exemplo, com as do Marquês de Pombal. Bom, depois desta viagem toda, não é? Pela vida de Pombal, pelo percurso e sobretudo pelas reformas, pela sua ação, como acabaste de dizer, sempre, claro, enquadrado neste reinado, e sabemos que ele acabou, não é? Por cair em desgraça depois da morte de Dom José, a partir de 1777, na famosa viradeira, que enfim, foi menos viradeira do que às vezes se pensa, do que a historiografia às vezes fez pensar, mas em bom rigor, lá está, Pombal acabou por cair em desgraça e tem sido sempre revisitado ao longo das décadas, dos séculos, e portanto a última pergunta é, como sempre, muito simples, mas muito complexa. Que balanço então podemos fazer do Marquês de Pombal, da sua ação governativa, do seu tempo? Em relação ao cair em desgraça, já agora começo por aí, se puder ser, e da viradeira, como disseste, Roger, a viradeira é muito menos viradeira do que aquilo que se pensa. Então, se formos olhar para as questões do domínio económico, a viradeira nem sequer praticamente se coloca. Vamos encontrar muito mais uma continuidade entre reinados do que uma diferenciação e um grande corte entre reinados. Mas a verdade é que sim, o Marquês de Pombal cai em desgraça. Mas, não obstante cair em desgraça, é uma das figuras mais estudadas na nossa historiografia e também das mais elogiadas até e destacadas, não é? Na historiografia, mesmo logo a partir do liberalismo, o Pombal é visto como um herói e, portanto, afinal, o que é que nós temos aqui? Um homem que entrou em desgraça e depois a historiografia vai dizer e vai trazer ao de cima a ideia do herói, mas depois já também toda a ideia da sua atuação, cá está, que já foi referida aqui, de caráter um bocadinho mais pulso firme, violento até, como foi o caso do Távora, dos jesuítas, etc. E outros, não é? Há outros casos igualmente interessantes nesse sentido e reveladores dessa sua violência e, portanto, estamos perante, obviamente, eu diria que é uma figura sem dúvida controversa, mas é fruto do seu tempo e é, sem sombra de dúvida, um reformador, é um homem de reformas. É um homem que o reformismo sistemático ilustrado em Portugal, podemos chegar ao ponto de dizer que não existia iluminismo em Portugal e só existiu com o Marquês de Pombal, obviamente não é essa a questão que se coloca. A questão que se coloca é a parte do reformismo sistemático, que já encontrávamos noutros contextos europeus à época, com o Marquês de Pombal definitivamente vai ser inaugurado no contexto português. Ele é, sem sombra de dúvida, a figura mais importante nesse domínio. Ele promove o desenvolvimento económico, reforça o aparelho do Estado, seculariza o ensino, faz reforma da Universidade de Coimbra e, portanto, a ideia é, obviamente, não só a reforma, não só o progresso, mas também o reforço do aparelho do Estado. Não podemos esquecer um contexto absolutista e neste contexto absolutista há também, pois, uma outra face, a face do vamos concentrar o poder no monarca. E isto muitas vezes pode resvalar para uma atitude mais despótica, não é? Tirânica e que também é associada ao Marquês de Pombal. Agora, não obstante, há aqui, logicamente, uma figura que se destaca como um grande estadista, um homem que de facto procurou levar a cabo diversas reformas, mas é sem dúvida um paradoxo do iluminismo, como diz o Kenneth Maxwell no seu livro, não é? O paradoxo do iluminismo, porque tanto encontramos essas reformas ilustradas, esse caráter mais aberto ao movimento intelectual que graçava na Europa da época, como ao mesmo tempo depois encontramos um homem que tem algumas atitudes tirânicas que também vão um pouco na linha da centralização do poder, do reforço do poder, e muitas vezes o reforço do poder tinha que passar pela limitação do poder de outros grupos, não é? Ou das elites, e depois no fundo o que encontramos é esta atuação mais repressiva para esses grupos.
mas não há dúvida que estamos perante uma grande figura da história de Portugal e não é à toa também que há tantos historiadores que estudam o Marquês de Pombal em diversos domínios, em diversas facetas. Bom, e como é nosso costume, Andreia, 2 sugestões para quem quiser saber um bocadinho mais sobre, não o Dom José, mas sobre o Marquês de Pombal. A sugestão que eu vos daria, enfim, uma obra de caráter mais geral sobre o Marquês de Pombal, poderia ser a do Kenneth Maxwell, intitulada Marquês de Pombal, Ascensão e Queda, publicada pelo manuscrito em 2015, mas que tem um título original que é muito mais interessante, diga-se de passagem, o título é em inglês, traduzido para português, que é Marquês de Pombal, Paradoxo do Iluminismo, e que obviamente refere-se a estas questões todas que tratámos aqui também. E uma outra obra, já que falámos também da questão do domínio económico, que acaba por ser um dos domínios principais da atuação do Marquês de Pombal, eu sugeriria um clássico da historiografia, que é do Jorge Borges de Macedo, A Situação Económica no Tempo de Pombal, publicado pela Gradiva em 1989. Pronto, muito obrigado, Andreia, pela tua valiosa contribuição no nosso podcast, que nos vieste falar sobre o Marquês de Pombal. Aliás, eu e o Paulo temos a certeza que os nossos ouvintes estão muito mais esclarecidos, muito mais ilustrados sobre quem foi então Sebastião José de Carvalho e Melo. Eu é que gostaria de agradecer o convite para vir aqui falar neste episódio do Falando de História sobre o Marquês de Pombal e espero que gostem de ouvir e espero também que comprem o Atualizar a História, que é uma obra magnífica, magnífica, com excelentes contributos e que, enfim, tem aqui um vastíssimo leque de temas muito interessantes da nossa história, estudados e trabalhados com o rigor que a historiografia merece. Muito obrigada. E pronto, é tudo por este episódio. Já sabem, podem ouvir os nossos episódios em todas as plataformas de streaming e no YouTube. E, além disso, o nosso e-mail está sempre aberto, falandohistoriapodcast@gmail.com. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.